Quando pensa em Roma, por exemplo, a gente pensa Roma, pensa Império Romano, logo vem à cabeça o Coliseu, e depois começam a vir as obras barrocas. Mas quando a gente pensa em Florença, automaticamente o nosso cérebro associa a Renascimento. Só que Florença tem uma história muito mais longa, além do Renascimento. Começa com uma civilização que eu acho extraordinária e pouco falada no Brasil, que são os etruscos. A cidade de Florença ocupa a área do que era a antiga área ocupada pelos etruscos. Então, a gente tinha várias cidades etruscas ao redor de Florença, na Toscana. Se a gente for pensar na cidade de Florença como é hoje, ou como era na época dos romanos, não era a mesma coisa na época dos etruscos. Nós sabemos que já existia uma ocupação na área que foi ocupada mais tarde por Florença, na época dos etruscos, mais ou menos no século IX antes de Cristo, mas ainda era uma ocupação pequena. Por quê? Porque essa área era próxima ao rio e aos seus afluentes, e por isso era uma área não muito propícia a construções, a ser ocupada, era uma área um pouco pantanosa. Depois que a área foi beneficiada, a gente vai ter uma ocupação maior, principalmente a partir do século I antes de Cristo, e aí sim já com os romanos. De forma breve, os romanos vão incorporar a cultura etrusca, e a gente pode falar que desde o início eles já tiveram um contato muito grande com os etruscos. Tivemos reis de origem etrusca lá na época da monarquia romana. Estamos falando mais ou menos entre 753 e 509 antes de Cristo. Então, já nesse primeiro período de Roma, nós já tínhamos o contato direto dos romanos com a civilização etrusca, que era uma civilização extremamente evoluída e desenvolvida, a mais desenvolvida desse lado do Mediterrâneo no primeiro milênio antes de Cristo. Então, vejam que estamos falando de personagens pouco falados na história da Itália, da Toscana, mas que foram extremamente importantes para desenvolver o que hoje nós conhecemos da Itália e o que nós conhecemos de Império Romano. Os etruscos, só para a gente ter uma ideia do que eles eram, do que eles representavam no Mediterrâneo, tiveram relações comerciais com os fenícios, com os gregos, tinha toda uma relação, inclusive com os egípcios também. Então, eles viajaram por todo o Mediterrâneo. E Florença vai nascer nessa área que foi ocupada por uma grande civilização anterior aos romanos. Mais tarde, o que vai acontecer? Aos poucos, os romanos vão começar a ganhar território, vão começar a expandir o seu território. Se a gente pensa nos romanos no século IV a.C., por exemplo, no século IV a.C., os romanos ainda estão começando, mesmo que a fundação tenha a data de 753 antes de Cristo. Eles vão começar a crescer mais a partir mais ou menos de 180, 150 antes de Cristo. Aí sim os romanos vão ganhar o território do Mediterrâneo e aos poucos vão incorporar, vão ocupar o que era a região dos etruscos, e os etruscos aos poucos vão praticamente desaparecer. Por isso que a gente pouco escuta falar, porque em comparação com os romanos, os etruscos perderam a língua, né? Se a gente pensa nos romanos, a língua, o latim, continuou durante muito tempo até se desenvolver o que é o italiano que é usado hoje. Se a gente pensa na língua etrusca, a língua etrusca desapareceu. Por quê? Porque deixou de ser usada. Então, muitos documentos que foram encontrados lá no início, quando se estavam começando a estudar a história dos etruscos, era até difícil de compreender o que eles significavam, o que estava escrito. Claro que hoje em dia esse estudo sobre a civilização etrusca já está muito mais evoluída do que era podemos dizer, há 20 anos, algo assim. Hoje em dia, a civilização etrusca já tem luz em cima dela. E em Florença, inclusive, se nós visitamos o Museu Arqueológico de Florença, nós vamos encontrar alguns restos arqueológicos de época etrusca. Então, vamos imaginar essa Florença indo lá para trás, no século IX a.C., quando era uma área ainda não beneficiada, uma área um pouco pantanosa, pela proximidade com o rio Arno e com seus afluentes, que era ocupada por essa civilização etrusca e que aos poucos começou a mudar essa configuração. Quem mudou isso foram justamente os romanos. Agora, voltando um pouco para a história dos romanos. Os romanos vão expandir o seu território e a gente vai ter um momento determinante na história do Império Romano com Júlio César. Júlio César não foi imperador, mas ele deu todas as bases para que o Império Romano acontecesse. E Júlio César vai fazer uma expansão territorial para o norte, em direção ao atual território da França, ao que era a Gália. Então,
existe uma teoria de que Florença, como cidade romana, teria sido fundada por Júlio César. Mas a maior parte dos historiadores acredita que Florença, na verdade, teria sido fundada já na época de Otávio Augusto, ou só Augusto. Quem é esse? Era o sobrinho neto de Júlio César, que vai virar o primeiro imperador romano a partir de 27 a.C. Então, se a gente pega o que a maior parte dos estudiosos acredita, Florença vai ser fundada como cidade romana, como um castrum romano, ou seja, um acampamento militar. Os romanos fizeram diversas cidades com essa configuração. Eles tinham várias formas de implantar cidade. Castrum era uma delas. O que era um castrum? Era uma fortificação. Era um local, um ponto de parada para os militares que faziam essas expedições por todo o território do Império Romano. Quando a gente imagina um castrum e fala a palavra acampamento, nos dá a sensação de que é um acampamento, algo, sei lá, com a barraca montada ali. Não vamos imaginar isso. Na verdade, os castrum, essas fortificações militares romanas, eram extremamente desenvolvidas. Nós tínhamos estrutura de termas, nós tínhamos domos, nós tínhamos a área de hospital, a área onde ficavam os soldados, a área onde ficavam os níveis mais altos, os cargos mais altos dos militares romanos. Então, imaginar Florença como um castrum, como um acampamento militar, não quer dizer que não era uma cidade estruturada. Muito pelo contrário, como nós vamos ver hoje. Hoje nós vamos conhecer uma Florença que vai muito além dos monumentos famosos que nós conhecemos hoje, de final de Idade Média, de Renascimento, dos personagens famosos que passaram por ali, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, e os Medici. Vai muito além disso. Vai lá no início da história, quando houve a fundação por parte dos romanos. É claro que a gente tem que imaginar que qualquer história do passado nos deixa, muitas vezes, mais dúvidas do que respostas efetivamente. Vou dar aqui alguns exemplos, né? A gente falou que teve aquela ocupação dos etruscos, que depois teve a cidade romana, mas também existia um mito de que Florença teria sido fundada por Hércules. Hércules, o herói que fez os 12 trabalhos, os famosos 12 trabalhos, teria passado e teria fundado a primeira cidade de Florença. Esse Hércules vai ser uma figura bastante importante na história de Florença, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Hércules vai ser comparado a Davi e vai ganhar a posição de destaque em vários momentos, em selo da cidade, no Duomo da cidade a gente tem a representação de Hércules. Então, criar uma história de que Florença tinha sido fundada por Hércules é também bastante muito conveniente. Uma das histórias mitológicas, a Florença teria sido fundada por Hércules, que teria passado pela Toscana, tirando o que tinha de água ruim e abrindo o curso do rio Arno. Então, Hércules, além de fundar a cidade de Florença, teria também dado a possibilidade de ter o rio Arno. A gente sabe que isso é de extrema importância na fundação de uma cidade. As cidades na antiguidade eram fundadas nas proximidades de onde tinha água, principalmente água potável, água navegável, mas é mais provável que Florença ou Firenze derive do nome que os romanos deram, que era Florentia. Provavelmente em honra, dedicando essa cidade à deusa Flora, que era a deusa da primavera, das flores e da perpetuação da vida. Então, em cima disso, se criou essa tradição que Florença teria sido fundada pela trupe de Júlio César e por Júlio César em 59 a.C., quando ele estava fazendo esse caminho até a Gália, durante o período da primavera, e por isso esse nome de Florentia. Mas a hipótese mais aceita, como eu comentei, é que Florentia tenha sido fundada na época de Otávio Augusto, entre 30 e 15 antes de Cristo, depois que a área ocupada por Florença foi beneficiada. Bem, como é que era essa cidade? As cidades que foram fundadas pelos romanos vão ter características de cidades como se fosse um tabuleiro de xadrez, com ruas ortogonais, com duas ruas principais, o Cardo e o Decumano, e no cruzamento dessas duas ruas principais a gente vai ter o Fórum. O Fórum nada mais é do que a praça, e a praça principal, nesse caso de Florença, mas se a gente for pensar, por exemplo, em Roma, nós temos mais de um fórum, nós temos o Fórum Boário, o Fórum Romano e assim por diante. Então, fórum quer dizer praça. O Fórum de Florença vai nascer para ser uma área comercial e, aos poucos, vai adquirir as características de administração, religião, política, inclusive com uma cúria. E os edifícios que existiam em Roma eram muitas vezes replicados nas cidades romanas. Os templos, a cúria, as basílicas e assim por diante. E aqui em Florença nós teremos um edifício bem importante que replicava a ideia do que existia em Roma.
Olhando a cidade romana de Florença, nós veríamos esse sistema de tabuleiro de xadrez que tinha aproximadamente 480 metros por 420 metros, com quadras divididas mais ou menos em 60 por 60 metros. Então, um sistema bem organizado, com duas ruas principais, uma por aqui e a outra por aqui. A cidade era fechada por uma muralha. Essa muralha tinha torres circulares e quatro portas de entrada. Se vocês observarem, quando acaba a rua principal, em cada finalização da muralha, nós tínhamos uma porta. Então, uma muralha com torres de observação, porque afinal estamos falando de um castro, de uma fortificação militar, de um acampamento militar, com quatro portas de entrada. E também vamos ter outras estruturas urbanas, como anfiteatro, teatro, hipódromo, termas e outras estruturas que nós veremos hoje. Outro ponto importante da cidade de Florença, eu coloquei um mapinha para vocês, nós tínhamos uma via chamada Via Cássia. Essa Via Cássia passava exatamente pela cidade de Florença. Então, era um ponto de rota importante dos romanos para ir em direção ao norte, para ir para o norte da Itália, como tendo Florença como um ponto principal de apoio. Então, vamos imaginar que toda essa área onde foi fundada a cidade romana de Florença tinha essa proximidade com o Rio Arno e não tinha, não era beneficiada, era como se fosse um pântano, justamente porque a gente sabe que o Rio Arno tem as cheias, assim como tem o Rio Tibre, enfim, e essas cheias acumulam material e acaba transformando numa área difícil de ser trabalhada. E o melhoramento das condições naturais desse terreno possibilitou a construção da cidade, que ficava exatamente de frente para o Rio Arno, com uma ponte. Na época, era uma ponte de madeira, que ficava mais ou menos nas proximidades do que hoje a gente tem a Ponte Vecchia, a famosa Ponte Vecchia. Então, só como comentário final, que ao contrário do que a gente pode pensar, as obras antigas que nós vemos em Florença não faziam parte da Florença romana, e sim foram levadas depois para lá. E o Museu Arqueológico de Florença tem uma série de objetos, de peças, de toda essa parte anterior ao que foi a Idade Média, anterior ao que foi a queda do Império Romano, mas que são peças provenientes de diferentes lugares, tá? Um abraço, um beijo grande para vocês e a gente se vê na próxima aula. Beijo!